A chuva vinha como se a cidade quisesse apagar tudo o que havia sido escrito ali. Gotas grossas riscavam o asfalto, transformavam as malas em sacos encharcados e faziam o mundo parecer menor, mais urgente. Miguel apertou o casaco no corpo como se pudesse comprimir a noite dentro dele, e segurou a mão de Mateu com força, não só para que o menino não se perdesse na multidão, mas para lembrar a si mesmo que ainda havia alguém a provar que aquela noite precisava ser resistida. "Para onde a gente vai, pai?" perguntou Mateu, com a voz fina contra o vento. Tinha os olhos grandes, molhados de chuva e de sono, e as perguntas que as crianças fazem quando o futuro ainda cabe numa frase. Miguel olhou por cima da cabeça do filho. A calçada estava forrada de sombras. Caminhões afastavam-se com o som de motores que semeavam pressa. A notificação de despejo cabia inteira numa pequena folha que agora amassava no bolso. Uma formalidade de papel, que naquela hora valia mais do que qualquer outra coisa. A casa onde viveram por 3 anos ficara para trás, as coisas amontoadas em caixas, os restos de uma vida doméstica amassados sob uma rasura administrativa. Sua esposa não estava mais lá para segurar as chaves. Maria havia ido embora há 2 anos, e com ela foi o conforto que ensinara Miguel a dividir as pequenas certezas. Ele apertou a mão de Mateu. Havia uma calma quase mecânica em seus gestos. A experiência de cuidar depois da perda tinha lhe dado mão firme. Sabia trocar um disjuntor, consertar uma porta que rangia, arrumar uma janela com fita adesiva. Essas habilidades não pagavam aluguéis, mas serviam para que as coisas não se tornassem impossíveis em absoluto. Agora, porém, parecia que cada conserto que fizera fora para manter só os outros respirando. Respirar, naquele momento, era um luxo. Caminharam sem destino por ruas que conheciam de memória. Miguel evitava olhar para a tela do celular. A bateria marcava 7% e parecia insultá-lo. As ligações para amigos, para as agências, devolviam uma mesma resposta: não há vagas. Para um pai, não ter onde pousar o filho era um tipo de violência que fazia as veias latejarem sob a pele. Ele enxotou a sensação com uma força que vinha de dentro, da prática de sobreviver dia após dia. Quando a chuva começou a diminuir, já era madrugada. O vapor que subia das bocas de esgoto criou um quadro de névoa, onde, ao longe, a silhueta de uma estação de ônibus se recortava como um segredo esquecido. A placa na fachada estava desbotada. O letreiro da empresa que antes batia as rotas não existia mais. Portões fechados e vidro quebrado. Mas havia uma luz fraca onde a rua fazia uma curva, uma porta entornada com sombra atrás, convite disfarçado. Miguel hesitou apenas um segundo. A desconfiança ensinada pela cidade, portas que prometem abrigo e entregam perigos, acendeu um alerta. Mas o cansaço e a necessidade falaram mais alto. Meteram-se pela porta entreaberta, e por um instante o mundo exterior cessou de existir. A chuva soava distante, uma trilha que agora enfatizava o silêncio. O hall era grande, alto, com um relógio parado sobre o balcão. Os ponteiros marcavam 2h17. No teto, luminárias quebradas deixavam poças de sombra. O ar tinha cheiro de pássaros antigos e óleo, e havia camadas de pó sobre cartazes de rotas que ninguém mais usava. As paredes guardavam grafites que pareciam conversas de outros tempos, anúncios de shows, promoções, bilhetes escritos à mão, datas riscadas. Tudo estava imantado por um tempo que não encontrava saída. Miguel colocou as malas num canto e observou o espaço com um olhar de quem calcula possibilidades. Havia portas que davam para escritórios, banheiros interditados, uma sala onde outrora vendiam bilhetes, agora vazia, com uma gaiola de metal oxidada e uma placa onde se lia Ramiro Vega, proprietário. A sensação de estar dentro de algo que um dia fora respeitado deu-lhe uma estranha mistura de paz e inquietação. Se aquela estação podia ser um abrigo temporário, precisava ser também discreta. Não queria atenção. Atenção era convite para problemas. Mateu correu entre os bancos pontilhados de poeira, levantando nuvens que brincavam com os raios de pôr de sol filtrados. Encontrou um canto com um banco partido e ao lado um armário metálico com pequenas taquilhas numeradas, encaixadas como gavetas de um passado. As fechaduras estavam corroídas e ainda assim uma delas tinha algo preso, uma cera vermelha endurecida com um monograma quase apagado.
Vem ver, pai! Exclamou Mateu, a voz carregada de uma curiosidade sem medo. Miguel aproximou-se, as botas fazendo um som chacoalhado no chão. Virou a pequena fechadura com o dedo. O selo não se quebrou com facilidade. O metal soltou um som seco e, quando a tampa cedeu, um vento minúsculo escapou, levando consigo um odor de papel antigo e tinta seca. Dentro havia um envelope amarelado, o lacre quebrado e, por cima, um papel dobrado com letras firmes e um nome escrito à mão: Dom Ramiro Vega. Miguel sentiu, de repente, algo vibrar embaixo do peito, uma espécie de memória que não era dele, mas parecia escolher aquele momento para se aproximar. Segurou o envelope como se segurasse uma coisa frágil e perigosa ao mesmo tempo. Não sabia ainda por quê. Sentaram-se no banco partido, as malas fazendo sombra. O som da chuva era uma canção baixa, o relógio parado marcava uma hora que não era hora, e Miguel abriu o envelope com cuidado. Havia uma carta, algumas fotografias em sépia, uma certidão dobrada e um documento com selo notarial, uma escritura datada de 1995. A letra de Dom Ramiro corria firme. Na carta havia uma declaração breve e incomum. Dom Ramiro reconhecia naquelas linhas que, quando ainda era jovem, tivera uma relação com uma mulher que gerou um filho nascido em 1994. A carta nomeava o filho e dizia que, em caso de confirmação de filiação, aquele filho seria o herdeiro legítimo da estação, nomeando-o nas intenções do fundador. A certidão era do nascimento de um menino com sobrenome que, a princípio, não significava nada para Miguel, mas a escritura, datada de 1995, ostentava o nome de Ramiro Vega como proprietário e uma nota indicando intenção testamentária, algo que precisava de registro, de reconhecimento formal, de tudo aquilo que, juridicamente, tornava a coisa menos de papel e mais de direito. Miguel leu em voz baixa, como se aquelas palavras pudessem queimar-se proferidas muito alto. Mateu encostou a cabeça no ombro dele, os olhos arregalados de expectativa infantil. As fotografias mostravam um homem de rosto arredondado, mãos firmes, sentado num banco daquela mesma estação, um bilhete nas mãos e o olhar de quem imaginava viagens que não se fariam, ou que talvez já tivessem acontecido. "Quem é esse homem, pai?" perguntou Mateu apontando para a foto. "Dom Ramiro", respondeu Miguel. "Ele deve ter construído esta estação. Essas coisas são antigas, filho, mas pode haver algo importante aqui." Houve um nó na garganta de Miguel. Não sabia por que aquela descoberta o afetava tanto. Talvez porque a carta era uma rachadura na dureza da noite. Havia, ali, uma possibilidade de ligação entre um passado que ele nem conhecia e um futuro que poderia ganhar forma. Ou talvez fosse simplesmente o efeito de segurar algo que parecia dizer: "Você não está sozinho, mesmo que ninguém saiba seu nome." "Tem uma escritura", sussurrou ele, "mas isso não é um título que se confirma num instante. Precisa cartório, registro, advogado, mas é uma pista." Mateu sorriu com a simplicidade de quem encontra segredo em todo canto. "Se for de alguém que não quer derrubar, podemos ficar, não é? Dormir aqui e arrumar um lugar pra gente." A esperança que cresceu por um segundo em Miguel foi misturada com cuidado. Se havia um documento, havia também a possibilidade de que outros soubessem da estação. Lugares vazios têm olhos, pessoas poderosas têm gosto por imaginar o que podem fazer com terrenos largados. Ele guardou o envelope no peito, como um amuleto que precisava ser apresentado com cautela. "Vamos ficar por hoje", respondeu Miguel finalmente, "mas ninguém vai entrar aqui, nenhum som." Ele fez um pequeno acampamento, cobertores, as caixas que restaram, uma pequena lamparina que encontrou no depósito. Montou uma defesa minimalista, as chaves das taquilhas e do armário, uma lanterna, algumas ferramentas. Algo que um pai sabe fazer, transformar um espaço frio em um abrigo pelo tempo suficiente. Quando a noite caiu de vez, as sombras dentro da estação engrossaram. Miguel acendeu a lamparina e a luz tremeluzente deixou os cantos do lugar menos ameaçadores. Mateu cochilou enrolado no cobertor e Miguel sentou-se na beira do banco com a carta apoiada no colo. A vigília de um homem que protege um filho exige presença. Ele não dormia direito há meses, cada ruído o fazia endireitar o corpo. O tic-tac do relógio parado parecia, na escuridão, mais íntimo que ameaçador. Na manhã seguinte, o céu limpou como se nada tivesse acontecido.
O sol encontrou a estação com uma paciência que parecia censurar a urgência dos humanos. Miguel sabia que não poderia ficar por muito tempo sem tomar providências. Uma escritura precisa ser checada no cartório, uma carta pode ser legítima, mas o registro é quem confirma. Precisava de um advogado. Precisava, sobretudo, de tempo, algo que a cidade raramente concede a quem foi despejado. Saiu com Mateu para procurar ajuda. O bairro ao redor da estação era um rio de atividades. Vendedores montavam barracas, homens com coletes identificavam rotas e um punhado de olhares curiosos seguiu o pai e o filho até o portão. A estação, ainda que abandonada, era parte da cidade. O uso possível de suas instalações chamaria a atenção. Ele tentou andar com discrição, mas não houve segredo que não despertasse curiosidade. Foi por volta do meio-dia, quando Miguel voltava com a promessa de que voltaria ao cartório, que ouviu o primeiro som que soou como uma advertência, o motor de uma caminhonete que chegava rápido demais. Homens desceram com passos medidos. Um deles vestia um sobretudo bem cortado, tinha um ar de executivo de quem o mundo lhe serve em bandeja, outro, mais corpulento, trazia uma pasta com documentos alinhados. O líder carregava um caderno e um sorriso calculado. Boa tarde, declarou o homem do sobretudo com educação estudada. Se chamava Morales, disse. O sorriso era o tipo que pede para confiar. Estamos aqui por uma vistoria oficial. Há um processo tramitando para a requalificação do terreno. Precisamos examinar o local e verificar alguns documentos de propriedade. Miguel percebeu a geografia do poder em seus gestos. Aquele homem falava como quem tem cartas na manga, como quem já escreveu a sentença antes mesmo de a audiência começar. Tinha o tom que dissolvia dúvidas nas pessoas comuns. Olhou para o envelope que ainda guardava no bolso, o selo de cera parecia queimar sob a luz do sol, e sentiu que a maré ia virar. Morales empurrou a porta do escritório da estação com a mesma calma de quem considera tudo seu por direito. Um dos homens foi até as taquilhas, remexeu metade dos armários e o outro assinava coisas no caderno como quem inventa a realidade. Disseram palavras que soavam como procedimentais: licença de obra, pedido administrativo, ordem de demolição autorizada. Miguel não entendeu cada termo, mas entendeu o efeito. Aqueles papéis serviam para cobrir o que eles suspeitavam serem intenções de lucro. Mateu, escondido atrás de Miguel, puxou a barra da calça do pai. Seus olhos procuravam qualquer figura de autoridade que pudesse ajudá-los. Miguel apertou a mão do menino, um gesto para mantê-lo calmo, para que não gritasse. Em silêncio, procurou aquela expressão no rosto de Morales para ver uma fissura, uma chance. Esses documentos são pessoais, falou Miguel firme. Estamos morando aqui por enquanto. Não podem tomar isso sem um processo. Eu tenho direitos. Morales inclinou a cabeça, como quem avalia se deve rir. Disse muitas coisas em nome dos direitos, senhor. Temos autorizações municipais. Olhe. E abriu a pasta, mostrando um conjunto de papéis que pareciam oficiais, carimbos, assinaturas, selos. Pareciam reais o suficiente para que até um curioso imaginasse que tudo estava em ordem. Miguel sentiu um nó no estômago, sabia que uma autorização é uma arma. Perguntou com cuidado sobre o que as autorizações diziam, quem havia assinado. Morales desviou respostas, falou de protocolos administrativos e procedimentos internos. Era sufocante a maneira como a linguagem legal pode ser usada para criar uma sombra que impede qualquer resistência. Esses documentos que você encontrou? Morales apontou para o bolso de Miguel, onde o envelope vinha se transformando em alvo. Mostra-os. Pode ser que sejam uma complicação desnecessária. Se quer um conselho, é melhor deixar isso com as autoridades competentes. A cidade precisa avançar. Houve uma pressão no ar, uma forma de violência que não era física, mas que tinha o mesmo efeito. Miguel não tinha confiança em autoridades que não conhecia. Além disso, abandonar os papéis seria entregar um fio que poderia ligar aquela estação a alguém que jamais consideraria a história do que foi construído ali. Era como se Dom Ramiro, de dentro da carta, pedisse para não ser esquecido. Não vou entregar nada sem antes ver um advogado, respondeu Miguel, a voz mais baixa, mas com uma firmeza que vinha de algo que não sabia que possuía. Havia orgulho nisso, e também a noção de que perder a oportunidade poderia significar perder mais que um abrigo, poderia ser a perda de um legado impossível de medir.
Um dos homens de Morales fez um gesto. Temos telefone do departamento que autoriza os desocupamentos, mas para evitar aborrecimentos, podemos resolver isso de forma amigável. Vocês saem hoje, nós pagamos uma pequena compensação e pronto. Pagamentos informais, gentis demais para ser inocentes, ameaças veladas sob forma de oferta. Miguel recordou-se do que sobrou da conta bancária, das promessas vazias feitas por agentes que viram pessoas como mercadoria. Não aceitaria vassalagem por migalhas. Mateu, olhando para os papéis na mão do líder, perguntou baixinho: Pai, eles vão derrubar agora? Miguel não quis deixar a dúvida correr para o filho, colocou a mão sobre o ombro do menino e respondeu: Não hoje, filho, não hoje. Mas Morales não estava ali apenas para negociar. Viu o envelope no bolso de Miguel e, com a rapidez de quem planeja, tentou puxá-lo. Foi um gesto brusco. Miguel recuou, fechando a mão sobre o objeto como um guerreiro que protege a última fortaleza. O corpo mais corpulento entre os homens de Morales deu um passo à frente. Passa isso aqui, ordenou, com a voz que não aceitava negativas. Miguel sentiu a adrenalina. Não queria violência, não com o filho ali, mas se houvesse algo que aprendera sobre a cidade, era que a não violência é muitas vezes um privilégio que se paga caro. Ele recuou com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Não vai levar, falou seco. Esses papéis, eles têm história. Morales deu uma risada curta, como quem morde algo azedo. História não paga essa área. Vamos fazer um acordo. Você sai, recebe e não volta. Não queremos problemas. De repente, o cenário foi rasgado por um som que não fazia parte da coreografia de poder. O ronco grave de um ônibus que freava na esquina. O cheiro do diesel invadindo a estação como um fantasma de dias ativos. Todos os homens se voltaram. Algumas aves esconderam-se nas frestas dos telhados. O ônibus estacionou e da cabine desceu um homem com um uniforme da empresa, calça escura, colete refletivo, um boné que protegia olhos curiosos. As solas das botas faziam barulho no piso de cimento. Ele carregava algo que parecia um caderno com anotações, e o rosto era de quem tinha feito aquele trajeto tantas vezes que conhecia cada banco da cidade. Ao passar pelo portão, o motorista olhou para a cena com naturalidade profissional. Observou a estação como se olhasse para um lugar que conhecia e que não entendera ter se transformado tão rápido. Notou os homens com pasta, o embate de palavras e por um instante ficou apenas observando. Algo nos papéis no bolso de Miguel chamou sua atenção. Talvez o selo de cera, talvez a fotografia. Seus dedos tocaram um caderno, respirou fundo. Quando o motorista se aproximou, olhou para a fotografia que Miguel segurava na mão. Seus olhos suavizaram. Pôs a mão na testa como se tivesse visto um rosto que dormia há anos. O nome lido na carta fez um eco no seu peito, um sobrenome que soava conhecido, um nome que, por uma razão que não era só lógica, pertencia a ele, Gabriel Ruiz Veiga. Os homens de Morales perceberam um interesse alheio e deram um passo inibido. Gabriel ficou parado, sem alarde, e as palavras que saíram foram simples, apenas um sopro que atravessou a tensão. Esse é o nome da minha família. Houve um instante, um segundo de suspensão, onde o mundo pareceu separar a realidade em antes e depois. Miguel sentiu que suas mãos tremiam, que a carta pesava como nunca. Morales sorriu uma vez, um movimento calculado que parecia dizer, não é o meu problema. E então todos ficaram à espera de qual seria o próximo movimento daquele homem que, por acaso ou destino, reconheceu um nome que tinha sido enterrado em papéis velhos. Gabriel olhou para a fotografia, para a carta, para a escrita de Dom Ramiro. Fazia assim como quem conecta pontos invisíveis num mapa que a vida desenhou sem pedir licença. Seus olhos encontraram Miguel, e por um momento houve algo parecido com um pedido, uma pergunta sem palavras. Isso é meu? Miguel não sabia responder. Havia uma esperança nova, mas a cidade ensinara-o a não cravar bandeiras com facilidade. Sabia também que um nome na carta não resolve a noite, nem a vergonha, nem o medo de perder um filho, mas sabia, igualmente, que algumas portas se abrem apenas uma vez. Atrás deles, Morales aguardava, com a frieza de quem espera o resultado de uma aposta. O dia, que começava com chuva nos cabelos, abria-se agora para uma manhã em que um pedaço de papel mudaria muito mais do que a geografia daquele terreno.
E enquanto a cidade respirava com o barulho do trânsito ao redor, Miguel, com Mateu ao lado, viu a cena com a clareza de alguém que percebe o momento exato em que a vida escolhe tomar um outro rumo. Gabriel deixou escapar um som, não mais do que um reconhecimento. Essa assinatura, Ramiro Vega, isso é mais que um bilhete, precisa ser verificada. Ele falou com a autoridade de quem conhece os caminhos do transporte, mas também com a cautela de quem sente, pela primeira vez, que algo do próprio sangue pode ter sido deixado ao acaso. Miguel olhou para o ônibus, sentiu a brisa que vinha do motor como se fosse uma promessa de movimento. Os homens de Morales trocaram olhares. O relógio parado na recepção, por um instante, deixou de ser objeto, tornou-se testemunha. Ainda havia passos a dar, cartório, advogado, confirmação de registros. Haveria resistência de quem já tinha planos para aquele terreno. Haveria também riscos e negociações tortuosas. Mas naquele segundo, com um nome pronunciado e uma fotografia mostrada, a história da estação começou a sair do silêncio. Mateu, sem entender totalmente a densidade do instante, sorriu e apertou a mão do pai. Miguel respondeu com um aperto mais forte do que o costume. O futuro não se revelava limpo, mas havia um fio ao qual se segurar. Gabriel passou a olhar as páginas com um interesse que combinava urgência e respeito, e Morales recuou, por hora, avaliando se apostar nas suas cartas seria prudente com um novo personagem ali. A manhã seguia, e a estação deixou de ser apenas abrigo por um momento, tornou-se palco de possibilidades, e Miguel percebeu algo que até então só sentia como rumor. Talvez, naquela soma de papéis velhos e memórias alheias, houvesse uma ponte que o ligasse de volta a um lugar que de alguma maneira os protegeria. Ainda não era certeza, e a prudência disse que a verificação demoraria. Cartório, registros, advogados, tempo. Mas a surpresa já estava plantada, e o destino parecia ter jogado uma moeda cuja face precisava ser lida. Morales, com um sorriso menos seguro, recolheu sua pasta. Vamos conversar depois, disse, a promessa jogada como se fosse papel que se pode descartar. Gabriel seguiu com o olhar as letras na certidão. Miguel guardou o restante dos papéis com um cuidado novo. Mateu olhou para os 3 homens sem medo, com a confiança que só uma criança pode ter quando tem o abraço do pai. E ali, na velha estação que cheirava a óleo e história, algo frágil e imenso começou a se formar. A ideia de que uma família poderia nascer não apenas por laços de sangue, mas por escolhas feitas na luz branda de uma manhã em que chovera como se a cidade tentasse apagar tudo. O ônibus ficou ali, roncando baixo, como se tivesse parado só para observar. Gabriel permaneceu por um instante imóvel, segurando a fotografia como quem tenta encaixar uma peça num quebra-cabeça que nunca foi montado. Miguel sentiu o corpo tenso, pronto para recuar, mas algo no rosto do motorista, uma mistura de surpresa e reconhecimento, acendeu no homem um tipo de coragem que não se compra. Eu trabalho com esses veículos há anos, disse Gabriel, quebrando o silêncio. Conheço essa estação desde pequeno. Meu avô costumava pegar esse banco. A voz dele não carregava juramento, só uma convicção tranquila. Se o que está aí for verdade, não é apenas papel, é memória, e memória tem valor. Morales esboçou um sorriso que não alcançava os olhos. Memória não paga impostos, senhor. Documentos às vezes atrapalham, e a cidade precisa se modernizar. Se você quiser evitar problemas, deixe com quem entende disso. Gabriel ergueu o queixo. Quem são essas pessoas que assinam isso? A pergunta foi direta, sem retórica. Miguel, por dentro, sentiu as palavras como um apoio. A presença daquele homem dali, que não tinha por que se envolver, e, no entanto, decidiram olhar, parecia dobrar a sorte da pequena família. A conversa se encaminhou para algo prático. Gabriel ofereceu-se para acompanhar Miguel até o cartório. Conheço alguém no sindicato e um amigo que ainda tem contato com servidores antigos do registro, explicou. Vamos verificar. Não adianta brigar aqui se as forças da lei não estiverem do nosso lado. Miguel, que repetia mentalmente os passos que tinha na cabeça, cartório, advogado, registro, percebeu que ali havia uma ponte. Não era sorte, pensou, era a coincidência de uma vida que correu em direção à outra. Aceitou a ajuda.
Não havia tempo para orgulho naquela manhã cinzenta, havia apenas necessidade. No fim da tarde, eles se encontraram num pequeno escritório de advocacia do bairro. A sala cheirava a café e papel. Estava lá um homem de meia idade, de barba rala e olhar cansado, que se apresentou como Dr. Henrique Barreto. Explicaram-lhe os papéis rapidamente, entregaram as fotografias, a carta, a escritura datada e a certidão. Henrique folheou tudo com método, as mãos mostrando as cicatrizes de quem passou a vida lidando com processos reais e burocracias de carne e osso. Temos elementos iniciais interessantes, disse ele. Uma escritura de 1995 com intenção testamentária, uma certidão de nascimento de 1994 e uma carta pública. Tudo isso sugere que houve um reconhecimento informal. Mas, para que isso se traduza em direitos sólidos, é preciso checar a cadeia documental, registro de imóveis, averbações, buscas por eventual uso capião e, muito importante, a autenticidade dos documentos. Há procedimentos que, se feitos de forma correta, podem nos dar segurança jurídica para impedir qualquer derrubada enquanto a questão é apurada. Miguel respirou fundo. As palavras do advogado soaram como um mapa. Cada ponto que ele citava era uma tarefa, uma etapa. Não haveria uma solução imediata, mas havia um caminho. E quanto àqueles que estão aqui fora? Perguntou Miguel. Eles disseram que têm permissões. Henrique fez um gesto simples, como quem coloca as cartas sobre a mesa. Permissões podem ser legítimas ou forjadas. Também podem ter sido expedidas por servidores que agiram de má fé. Precisamos reunir tudo: o documento original, as assinaturas, os selos e, se houver, a cadeia de pagamentos que financiou essa operação. Vou pedir que você não entregue nada a ninguém até que eu confira com os cartórios e as repartições. Gabriel se inclinou para frente. Posso ajudar a localizar testemunhas. Trabalho com motoristas. Conheço gente que conhece gente. E tem aquela senhora que sempre varria o hall. Ela era amiga do senhor Ramiro, ouvi dizer. Talvez se lembre de detalhes. O advogado sorriu com um lampejo de esperança. Testemunhas são essenciais, e quanto mais, melhor. Vamos formalizar um pedido de verificação no registro de imóveis e solicitar que qualquer ordem de demolição seja suspensa até que se prove a autenticidade dos documentos. Se houver fraude, vamos pedir investigação criminal por falsificação e associação criminosa. Era um plano com etapas. Miguel sentiu o peso da responsabilidade, mas também o alívio de não ser apenas um homem isolado naquele combate. Gabriel ficou e fez ligações. Do lado de fora, Morales e seu grupo observavam, inquietos, como se percebendo que aquela manhã deixara de ser apenas mais um dia de trabalho. Nos dias que se seguiram, a trama se desenrolou com a lentidão e a imprevisibilidade de qualquer processo que envolve papéis, pessoas e poder. Gabriel acionou um amigo do sindicato que o levou até Luísa, uma senhora idosa que estivera à frente do guichê da estação durante muitos anos. Luísa recebeu Miguel e Gabriel na sua pequena cozinha de azulejos descascados, com as mãos manchadas de tinta de guarda-chuva e a memória afiada. Ao ver as fotos, chorou bravemente. Depois contou histórias de quando Dom Ramiro fazia questão de conhecer os operários, de quando a estação comemorou a ampliação com um bolo gigantesco no dia em que o relógio foi instalado. Ramiro era homem de palavra, disse ela com a voz embargada. Sempre ajudou quem precisava. Lembro que ele falava de um menino que tinha fugido do campo, que amava o barulho dos motores. Nunca vi o garoto, mas sei que Ramiro guardava coisas. Um dia entrou um homem com uma carta. Disse que era para alguém, e Ramiro escreveu à mão que, se fosse provado, aquilo seria lembrança. Não sei mais nada, meu filho, mas ele tinha carinho. Digo, cuide bem desses papéis. O testemunho de Luísa foi uma peça pequena, porém significativa. Não servia por si só para decretar a propriedade, mas providenciava contexto e reforçava a narrativa de uma intenção firme por parte de Dom Ramiro. Henrique anotou, fez fotos, registrou a assinatura dela. Cada detalhe importava. Simultaneamente, o escritório de Miguel recebeu visitas menos amistosas. Um emissário de Morales apareceu, desta vez com ar mais direto. Não tem interesse em criar confusão.
disse, estendendo um cartão com um logotipo de uma incorporadora. Mas é melhor para todos que esses papéis sejam analisados pelo órgão competente. Evite alarde. A cidade não gosta de interrupções em nome de passado. Miguel retribuiu com tranquilidade, na medida do possível. Não podia agir por impulso. Estou apenas pedindo que os documentos sejam verificados, respondeu. Não quero briga. A provocação, no entanto, continuava pairando no ar. Morales parecia usar a paciência como arma. Acreditava que o tempo poderia dissolver a resistência. E em uma cidade em que o dinheiro circula com vontade, havia sempre o risco real de que o processo se encurtasse por vias escusas. Foi então que Henrique sugeriu que pedissem o apoio de uma delegacia especializada em crimes contra o patrimônio e a documentação, além de protocolarem uma denúncia no Ministério Público. A longa lista de nomes que ele indicou incluía também um jornalista de uma rádio local que tinha histórico de coberturas sobre corrupção municipal. A repercussão começou a sair do zumbido da estação e a invadir outras esferas. A rádio veiculou um pequeno relato citando a disputa sobre a estação, com ênfase na necessidade de apuração. Câmeras de celulares, inevitavelmente, registraram encontros tensos no portão. O fato de Gabriel ser alguém conhecido no setor de transporte ajudou. Colegas dele procuraram o sindicato, que, por sua vez, orientou a solicitar ao poder público uma verificação cautelar. Certa manhã, quando Miguel saiu para buscar água quente e um pão para Mateu, viu a movimentação inusitada. 2 carros oficiais estacionaram diante da estação. Agentes da Polícia Civil e um grupo de auditores da prefeitura desceram, alguns com pastas, outros com câmeras. Era um movimento formal, mas cercado de formalidades, solicitações de documentos, número de protocolo e identificação. Henrique, que estava presente com Gabriel, explicou aos oficiais o que tinha sido encontrado e entregou cópias dos papéis. Foi aberta uma solicitação de auditoria e, de forma prudente, as autoridades colocaram um lacre na caixa principal do escritório para evitar alterações. Morales não apareceu imediatamente. Em vez disso, circulou um representante mais nervoso com a desculpa de que o assunto precisava ser resolvido em privado. A pressa e a tentativa de intimidação mostravam que os planos para o terreno não eram meramente administrativos, mas tinham gosto de operações planejadas. A investigação começou a perfurar camadas. No cartório de registro de imóveis, os servidores verificaram a existência de um processo de alienação promovido por uma empresa chamada Vega Empreendimentos, nome que, quando investigado de forma mais atenta, parecia pertencer a um CNPJ com movimentação suspeita e com gerentes que tinham pouco histórico na região. Havia também um pedido de licença de demolição encaminhado por um gabinete municipal, mas com assinaturas que não correspondiam aos registros públicos de assinatura dos funcionários. Pequenas incongruências, somadas, começaram a formar uma trilha. Quando a equipe do Ministério Público recebeu os indícios, decidiu abrir inquérito preliminar. Essa decisão trouxe para a disputa algo que Morales não contava: escrutínio que vinha com a possibilidade de medidas cautelares e, eventualmente, operações que pudessem levar à responsabilização criminal por falsificação de documentos e associação para fins ilícitos. O ar da cidade mudou um pouco. Agora havia servidores públicos andando pela estação com pranchetas e jornalistas anotando detalhes. As investigações, porém, não foram um passe de mágica. Houve procedimentos, diligências e uma sequência de entrevistas. Vistos os sinais de forjamento, a polícia solicitou acesso aos computadores da empresa, que supostamente havia tramitado as permissões. Encontraram e-mails removidos, contratos com assinaturas inconsistentes e recibos que apontavam para contas de empresas de fachada. Em uma busca, apareceu um registro de transferência de valores para uma conta ligada a um homem chamado Vargas, que trabalhava numa repartição municipal de urbanismo. Vargas, conhecido na circunscrição por facilitar burocracias, vinha sendo citado em outras queixas, mas até então sem provas robustas. O contato entre Morales e Vargas, que antes era rumor, começou a se materializar em mensagens e registros de pagamento. Isso não significava culpa imediata. Havia a possibilidade de explicações administrativas e procedimentos legais a serem seguidos, mas os elementos recolhidos foram suficientes para que o Ministério Público pedisse medidas cautelares.
Em conjunto com a polícia, foram solicitadas buscas e apreensões, e em uma manhã chuvosa semanas depois, Vargas foi levado para prestar esclarecimentos. A cena da condução de Vargas foi feita com o cuidado que uma investigação dessa natureza exige. Mandados judiciais foram obedecidos, sinais de cadeia de comando respeitados. Havia na cidade quem celebrasse desde cedo a notícia de que ninguém parecia estar acima do alcance da lei. E havia também quem torcesse para que a investigação se arrastasse a ponto de desgastar os adversários. Miguel viu tudo de longe, com o coração acelerado. Não era que ele desejasse a queda de alguém. Desejava a justiça, a proteção, o direito de respirar sem medo. Ainda assim, havia algo de alívio quando as portas da delegacia se fecharam atrás de Vargas. Morales, vendo a maré mudar, adotou nova postura, mais retesado, mais cauteloso nos encontros, mais frio nas palavras. Em uma noite, tentou intimidar Miguel diretamente na porta da estação, mas foi contido por 2 vizinhos que tinham ouvido falar do caso e decidiram não permitir violência. A visibilidade que acompanhasse o processo serviu, paradoxalmente, como uma proteção. Enquanto isso, a vida no interior da estação tomou um ritmo próprio. A presença de Gabriel transformou-se em um elo prático. Ele conseguiu mobilizar o sindicato para doar ferramentas e alguns materiais. Amigos e colegas de profissão se ofereceram para ajudar com reparos. A notícia de que alguém pretendia transformar a estação em um espaço comunitário também circulou, e voluntários apareceram: pintores, pedreiros aposentados, jovens com vontade de aprender ofícios. E Miguel, que sabia substituir fios e trocar fechaduras, passou a coordenar pequenas equipes. Seu trabalho não era glamuroso, mas era necessário, e mais do que isso, era construtor de dignidade. Mateu encontrou no espaço um terreno de pequenos milagres. Onde antes havia frestas por onde entrava o vento gelado, agora havia tábuas consertadas, estantes improvisadas onde livros reapareciam, um pequeno fogão doado por uma família vizinha. O menino ajudava como podia, segurava pregos, limpava pó, distribuía água a quem trabalhava. Seu riso, quando surgia, parecia um sinal de recuperação. Houve no percurso uma sequência de pequenos embates que testaram a solidez da coligação formada em torno da estação. Uma manhã, operários contratados por uma empresa terceirizada chegaram e tentaram iniciar uma obra de contenção no terreno ao lado que afetaria a base da velha estação. Foram contidos por uma ordem judicial emergencial protocolada por Henrique. Em outra ocasião, documentos que tinham parado num escritório de advocacia foram devassados até que se descobrisse que um dos funcionários havia sido subornado para esvaziar informações. Cada pequena vitória exigia segunda e terceira providência. O sentimento, contudo, crescia. Havia um esforço coletivo que ia além de Miguel e Gabriel. Era uma pequena comunidade que se defendia a si mesma. Gabriel, por sua parte, começou a se abrir. Em noites longas, quando a estação estava praticamente silenciosa, contou a Miguel episódios de sua vida. Disse que, quando criança, o sentido de pertencimento lhe escapara com a mãe, uma jovem que trabalhava em várias casas da cidade, e que durante anos ele buscou um lugar mais permanente. Eu pensei que era só mais um motorista, admitiu em voz baixa, tocando na fotografia de Ramiro. Mas cresci ouvindo histórias de um homem que era firme com as pessoas. Nunca entendi por que, depois, meu sobrenome surgiu tão escondido em papéis. Agora, parece que o passado resolveu aparecer em cena. Miguel ouviu sem julgamentos. Havia entre os dois, sem rótulos, um respeito feito de afinidade. Homens que carregaram perdas distintas, mas que encontraram na responsabilidade por outros uma forma de salvação. Gabriel, que percorria rotas e conhecia horários, passou a auxiliar as burocracias. Fazia contatos, conversava com profissionais, orientava pessoas. E com isso, a ideia de que a estação podia voltar a ser um ponto de encontro ganhou forma. A restauração física da estação foi lenta. As placas de metal precisaram de tratamento, o relógio teve que ser desmontado e verificado por um relojoeiro de fé que aceitou ajudar voluntariamente.
O piso exigiu nivelamento e as janelas antigas foram recuperadas com vidro novo nas áreas onde era necessário. Migalhas de histórias, anúncio de um concerto, um cartaz de uma campanha eleitoral antiga foram preservadas como lembranças. Aos poucos, o prédio deixou de ser apenas um abrigo improvisado e passou a ser um canteiro de vida. Do ponto de vista jurídico, as coisas também avançaram. Henrique obteve junto ao juiz uma medida cautelar que impedia qualquer demolição até o desfecho das apurações quanto à autenticidade dos documentos. Isso deu tempo para que a investigação do Ministério Público e a polícia desvendassem a estrutura de fraudes que envolvia a tal empresa de fachada e a articulação com funcionários públicos. As operações foram feitas com mandados, buscas e conduções. Algumas pessoas ligadas à trama receberam prisão em flagrante por tentativa de falsificação e associação criminosa, enquanto outras tiveram de prestar esclarecimentos formais e acabaram por ser afastadas de cargos até o fim das apurações internas. A cidade reagiu de maneira variada. Nos bairros próximos, havia quem comemorasse a tomada de postura das autoridades e quem clericamente questionasse se aquilo não seria apenas um caso qualquer. Mas à medida que reportagens mostravam os documentos, as fotos antigas, as cartas e os relatos de personagens como Luísa, aumentava uma compreensão coletiva. Ali havia narrativa de memória e exploração. Havia, sobretudo, a opção de transformar o que poderia ser apenas mais um terreno abandonado em um espaço de serviço ao público. Quando a justiça deu sinais claros de que a documentação de Dom Ramiro tinha respaldo e que as permissões de demolição eram no mínimo suspeitas, Gabriel tomou uma decisão que mudaria o destino da estação. Em um encontro que reuniu Miguel, Henrique e alguns integrantes do sindicato e da comunidade, ele anunciou sua intenção formal de assumir o projeto de recuperação, não com propósitos pessoais de lucro, mas como herdeiro moral e gestor. Propôs a construção de um consórcio que administraria a estação com a finalidade de manter ali serviços de transporte, um espaço cultural e um abrigo diurno para pessoas em situação de rua, além de oficinas de capacitação. A proposta foi recebida com um misto de ceticismo e entusiasmo. Era ambiciosa e a cidade tinha testemunhado muitos sonhos que morreram na burocracia. Mas Gabriel não estava sozinho. Trouxe consigo contratos de parceria com a empresa de ônibus, promessas de apoio do sindicato e voluntários dispostos a transformar a ideia em realidade. Henrique, com a prudência do advogado, redigiu um termo de compromisso e um estatuto provisório para a futura associação que cuidaria do espaço. A comunidade assinou, com a determinação de quem aceita compromisso. Miguel, que de início tinha buscado apenas um teto para o filho, viu-se convidado para um lugar muito maior. Gabriel lhe ofereceu formalmente o cargo de chefe de manutenção, com moradia incluída em um pequeno apartamento no primeiro piso da estação, adaptado para receber a família. Miguel hesitou por alguns segundos, porque a escolha mexia com seu orgulho. Aceitar moradia de favor sempre trouxe um desconforto, mas Gabriel não o tratou como favorado. Ofereceu contrato, salário simbólico, possibilidade de aprendizado e crescimento. Era trabalho e reconhecimento. Miguel finalmente aceitou. A transformação física foi acompanhada por uma mudança simbólica. A estação virou um ponto de encontro para ações solidárias. Havia um cantinho de distribuição de sopas nas noites geladas, uma sala virou local de aulas básicas de informática, outra ateliê para costura e pequenas reformas. Pessoas que antes viviam no entorno e recordavam da época áurea do local, voltaram para contar histórias e ajudar na catalogação de objetos. Em uma estante foi montada uma pequena exposição, com fotos antigas, a carta de Dom Ramiro emoldurada e um texto que explicava a trajetória do lugar. Mateu cresceu no meio dessa movimentação como se tivesse encontrado um terreno fértil. Sabia onde estava a caixa de ferramentas e a chave do galpão. Conhecia os nomes dos voluntários que lhe davam doces e lhe ensinavam a lixar a matágua. Sua presença era um lembrete constante do que estava em jogo. Não apenas um prédio, mas o futuro de alguém. Com o passar dos meses, a repercussão cresceu. A imprensa local fez uma cobertura mais robusta e a história da estação ganhou mais profundidade nas reportagens.
a denúncia de irregularidades, a atuação do Ministério Público e o papel das pessoas que, no dia a dia, deram forma à recuperação. Em uma edição noturna de um telejornal, Henrique apareceu explicando as peculiaridades do caso, Gabriel falou sobre a responsabilidade de honrar o nome de Dom Ramiro e Miguel, tímido, agradeceu com a voz embargada por ter um lugar onde seu filho poderia dormir em paz. Houve resistência, claro. Nem todos foram conquistados pela nova proposta. Alguns especuladores tentaram abrir frentes paralelas, lançar ofertas que pareciam vantajosas para proprietários de terrenos vizinhos, mas o conjunto de medidas legais e a pressão pública inviabilizaram planos fraudulentos. A Comissão de Ética da Prefeitura abriu investigação interna que culminou em afastamentos e punições administrativas para alguns servidores que haviam facilitado documentos suspeitos. Um episódio, no entanto, marcou a virada emocional do processo. Era o dia em que o relógio da estação voltou a marcar as horas. Um relojoeiro chamado Joaquim, cujas mãos tinham restituído centenas de relógios à cidade, veio com uma caixa de ferramentas e, em silêncio, desmontou e limpou as engrenagens que durante décadas tinham parado num momento indeterminado. Quando a última peça foi encaixada e o ponteiro grande começou a se mover, um aplauso espontâneo brotou dos operários, dos voluntários e de moradores. Miguel segurou Mateu nos braços e parecia que o menino entendia algo além da mecânica. Entendeu que o tempo, afinal, poderia voltar a medir dias mais tranquilos. No dia da reinauguração, o céu estava claro, com uma leve brisa que parecia querer esfregar o cheiro da lama e do passado. Um pequeno palco foi erguido próximo à entrada principal. Gabriel discursou com olhos brilhantes, falando do compromisso com a comunidade, da necessidade de aprender com a história e de honrar quem construiu a estação. Ele dedicou a cerimônia a Dom Ramiro, cuja fotografia emoldurada ficará agora em destaque num pequeno memorial e à memória das pessoas que não foram apenas números em processos, mas vidas que ajudaram a que o lugar existisse. Miguel, ao seu lado, recebeu aplausos espontâneos. Não pedira nada, mas ganhou respeito. Ele foi convidado a cortar a fita ao lado de Gabriel. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Ao ouvir as palmas, teve vontade de chorar, não só pela alegria do abrigo, mas pela sensação de que sua luta havia servido de algo maior que ele próprio. Mateu, vestido com uma camisa que havia ganho de um voluntário, correu entre as pessoas, distribuindo pequenos papéis com corações desenhados, como se entendesse que celebrar era tarefa coletiva. No discurso, Gabriel mencionou de forma direta e sem rodeios a importância da vigilância cívica. Esse espaço não pertence a um de nós sozinho, disse. Pertence a quem luta por ele, a quem nele mora, a quem nele trabalha. É herança de um homem chamado Ramiro, mas é projeto de todos nós. Uma placa foi descerrada com o nome da estação e uma frase: a memória de Ramiro Vega, que acreditou em viagens e abrigo, e a comunidade que reescreveu seu destino. A placa carregava a assinatura da associação que passava a gerir o espaço, a Associação Estação de Todos. Com o passar dos meses seguintes, a estação consolidou-se como um ponto de referência. Houveram oficinas para jovens, palestras sobre direitos e cidadania, um pequeno centro de empregos que ajudou a encaminhar pessoas para trabalhos informais com contratos mais dignos. Miguel coordenava a manutenção, mas também passou a ministrar, com humildade, pequenas aulas de conserto básico para quem desejasse aprender. Gabriel assumiu a gestão administrativa com a experiência da rua e a firme intenção de não repetir erros do passado. As investigações continuaram e parte dos envolvidos enfrentou responsabilidades legais. Morales, que antes andava altivo, foi condenado em processos administrativos e civis. Algumas ações levaram à recuperação de valores e a acordos de reparação que ajudaram a financiar parte das obras comunitárias. Outros tiveram penas proporcionais às fraudes cometidas. O processo deixou cicatrizes, mas também mostrou que a espera por justiça pode, em alguns casos, ser atendida. Miguel continuou a construir uma rotina possível. Tinha horários fixos, um rendimento e uma moradia com teto firme. Não era a riqueza, mas era aquilo que ele mais desejava desde o despejo: segurança para criar Mateu sem angústia de noites em que o chão é frio.
O menino, por sua vez, aprendeu a mover-se entre pessoas com diferentes histórias e a valorizar a dignidade no trabalho manual. A escola, quando reaberta posteriormente num convênio com a associação, acolheu Matel e outras crianças da região. A infância de Matel, que havia sido abalada pela perda da mãe e pelo despejo, passou a ter novos arquivos. Houve encontros também entre Miguel e Gabriel que foram além do trabalho. Em uma tarde chuvosa, quando a estação recebia um pequeno concerto local, Gabriel sentou-se com Miguel para conversar. Sabe, eu nunca pensei que teria de carregar o que meu pai disse que me pertencia, confessou. Não sei se ia dar conta de tornar isso algo para todo mundo. Mas ver você aqui, com seu jeito de consertar as coisas, me fez entender que um lugar só vira lar quando as pessoas cuidam dele. Miguel sorriu, observando o movimento das crianças que brincavam ao lado. Talvez o que preciso é de rotina, respondeu. Talvez eu precise aprender que um teto não é só parede, é compromisso. Eu queria dar isso para o Matel, e agora posso estar por perto todos os dias. A relação entre os três, Gabriel, Miguel e Matel, tornou-se um alicerce afetivo da estação. Não eram parentes de sangue no sentido estrito, mas formaram um vínculo que se sustentava no respeito, na gratidão e na vontade de transformar a dor em propósito. O memorial de Dom Ramiro ganhou ao longo do tempo um pequeno acervo doado por moradores. O bilhete original, fotografias e um bilhete amarelado com a assinatura do próprio Ramiro. Em uma placa foi colado um trecho adaptado de uma carta que circulava no processo. Quem constrói abrigo, planta futuro, dizia a inscrição. A frase tornou-se lema. Havia ali uma ética simples, proteger os vulneráveis não por caridade, mas por justiça. Com a estação em funcionamento parcial, algumas linhas mantidas, outras retomadas progressivamente, surgiu a possibilidade de gerar renda para a manutenção. O Sindicato de Transporte firmou parceria e a associação passou a gerir algumas rotas complementares, destinando parte do lucro para programas sociais. A combinação de economia local e ação comunitária criou um ciclo de sustentabilidade que era, em essência, modesto, mas verdadeiro. Ao olhar para trás, Miguel lembrava-se frequentemente da noite do despejo. A chuva, o casaco, o relógio parado marcando 2h17. Havia algo de perturbador em perceber que uma simples folha de papel, uma ordem, uma notificação, tantas vezes decide a vida de uma família. Mas, no processo, ele aprendeu que os papéis também podem devolver histórias, reconhecer identidades e abrir caminho para aquilo que devia ser comum, dignidade. O tempo, que voltara a passar no relógio da estação, trouxe pequenos ritos de cura. Toda sexta-feira havia uma roda de conversas sobre cidadania. Nas manhãs de sábado, as oficinas de costura e carpintaria atraíam jovens e idosos. Em datas comemorativas, a estação organizava refeições coletivas. No fim do ano, um mural exibia fotos das trajetórias recentes, antes e depois, como quem diz que o trabalho coletivo transforma. Houve ainda gestos simbólicos que marcaram a perspectiva de reconciliação da cidade com a estação. Em um aniversário da inauguração, Gabriel convidou para uma pequena cerimônia a família distante que descobrira em papéis antigos. Alguns parentes vieram e trocaram histórias sobre Ramiro, outros não compareceram. Não foi uma reunião perfeita, mas foi um gesto de tentativa, um nó apertado que talvez pudesse, lentamente, ser desfeito. A história, no entanto, não se encerrou apenas em vitórias tangíveis. Havia uma compreensão crescente, entre os que passaram pela estação, de que a proteção social demanda vigilância constante. A experiência serviu de alerta para a cidade. Terrenos empoeirados e cheios de memórias não devem ser moeda de especulação. E quando as pessoas se unem para defender o que é comum, produzem um bem que supera o valor do próprio espaço físico. Numa tarde de verão, Miguel e Gabriel caminharam até o alto da plataforma. Mateu corria adiante, perseguindo pombas. O sol baixava no horizonte e pintava os trilhos de um dourado suave. Gabriel, olhando para as linhas que corriam adiante e desapareciam, disse: "Às vezes penso no que meu pai faria se visse isso." Miguel, que já aprendeu a não procurar respostas fáceis, observou o filho brincar e sentiu uma paz que não era ausência de medo, mas um consolo que se constrói com tempo e trabalho.
Acho que ficaria orgulhoso, respondeu, de ver que o que foi feito com as mãos se tornou cuidado para outros. Gabriel sorriu, e por um instante, os dois homens, vindos de trajetórias distintas, entenderam que as perdas que os trouxeram até ali tinham, de alguma forma, tecido a possibilidade de um novo começo. Não era uma redenção instantânea, era uma longa obra de reconstrução, com passos calculados e afetos reparados. Com o passar dos anos, a Estação de Todos consolidou-se como um pequeno laboratório de cidade, um lugar onde políticas públicas, solidariedade e iniciativa local se encontraram para criar alternativas. Miguel e Mateu permaneceram no centro dessa transformação. O menino cresceu acompanhando os horários dos ônibus, ajudando a anotar pequenas manutenções e participando de reuniões de jovens. Aprendeu que sobreviver não é só resistir, mas também construir algo para outros. Em uma das noites de vigília que Miguel ainda fazia, quando a estação estava mais calma e as luzes refletiam nas janelas restauradas, ele abriu uma caixa onde guardava os originais das primeiras cartas e fotografias, tudo preservado num envelope com a letra de Henri que dizia: "Guarda até decisão final". Tocou com dedos cuidadosos a fotografia de Dom Ramiro, sentiu o papel áspero sobre a ponta dos dedos e fez um gesto de agradecimento silencioso. Não sabia se Ramiro poderia imaginar o alcance de uma ação tão pequena quanto reconhecer um filho. Sabia, no entanto, que a consequência daquele gesto abriu estradas. Ao fechar a caixa, olhou para a rua onde as sombras se alongavam. Havia muito a ser feito ainda. Novas parcerias, manutenção contínua, atenção para que a burocracia e a corrupção não voltassem a se infiltrar. Mas Miguel já não era o homem que se encolhia diante da noite. Era alguém que sabia que para proteger era preciso também organizar. No fim, a estação consolidou não apenas o destino de um terreno, mas o destino de uma família escolhida. Gabriel assumira não só a herança material, mas a responsabilidade ética de honrar a memória que encontrou. Miguel conquistou estabilidade e um papel digno. Mateu ganhou infância e futuro. A comunidade redescobriu um espaço que a pertencia e, no processo, aprendeu que a luta por justiça pode e deve ser acompanhada da construção de alternativas. Quando a cidade um dia parou perto da estação para uma celebração simples, com música e comida compartilhada, Miguel ficou por trás da barraca onde servia o café. Observou as conversas, os risos, os afetos. Alguém do fundo da multidão puxou uma canção antiga que havia sido tocada na inauguração do relógio. As pessoas cantaram e naquela melodia Miguel sentiu pelas primeiras vezes em muito tempo que havia algo mais que abrigo. Havia um lugar que recebia histórias e devolvia esperança. A última imagem que ele guardou naquela noite foi do menino correndo sob a placa recém-lustrada, rindo livremente. Miguel respirou fundo, sentiu os ombros relaxarem e, por um breve segundo, esqueceu o cansaço que traria no dia seguinte. Havia trabalho, haveriam desafios, mas havia também o fato de que, em uma estação que muitas consideraram perdida, um pedaço de vida ganhou sentido de novo. Se aquela noite tivesse uma frase para ser gravada, seria: "Quando se protege a memória alheia, constrói-se futuro para quem ainda vai nascer." E com isso em mente, Miguel apagou a luz do pequeno escritório, fechou a porta com cuidado e foi para a cama no andar de cima, onde Mateu dormia com a respiração tranquila. Um som que, para ele, era a maior garantia de que valera a pena insistir. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas conheçam como a proteção da memória e a ação comunitária podem transformar vidas.